a gente vai voltar aqui para dar início ao nosso primeiro painel. Eu queria convidar, então, aqui ao palco a nossa querida senadora Simone Tebet. Senadora, por gentileza, estamos aqui lhe aguardando. A senhora decide onde quer sentar. Pode sentar aí, por gentileza. Não, eu fico aqui, por gentileza. Muito obrigado, senadora. E também gostaria de convidar aqui ao palco o nosso querido deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados. É uma honra tê-los aqui conosco para a gente debater aí a agenda do Congresso, o Congresso que vai ter um papel fundamental aí na retomada do crescimento. Temos projetos importantes sendo discutidos lá, tanto no Senado quanto na Câmara. A gente também está tentando a conexão aí com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu não sei se a nossa técnica conseguiu fazer o link, mas a gente vai seguindo aqui. Então, sobre a agenda do Congresso, a gente tem, com a democracia sob teste, o que sairá das urnas em 2022 e como pacificar o Brasil. Governo e Congresso terão papéis vitais para tocar a agenda que garanta um futuro melhor para todos. Então, senadora, eu gostaria de passar a palavra para a senhora. É toda sua, por gentileza. Obrigada, Vicente. Eu gostaria de, em seu nome, comentar a todos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, cumprimentar o grupo Correio Brasiliense, a TV, e dizer que é um prazer muito grande poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O tema é amplo, a gente tem pouco tempo, eu vou me limitar, numa primeira fala, até no máximo 5 minutos, para que dê oportunidade de vocês poderem fazer a pergunta que quiserem, e poder ouvir também o nosso vice-presidente da Câmara dos Deputados, e tomara que consigamos também o link com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem muita experiência e muito a oferecer ao Brasil neste momento tão crítico. Acho que, antes de falar de 2022, nós temos que falar de 2021. Para nós podermos entender, né, os desafios de 2022, nós temos que sobreviver a tudo que está acontecendo em 2021 e até dezembro de 2022. Nós não podemos esquecer que, no momento mais trágico, desde a redemocratização, que foi essa pandemia da Covid-19, no momento em que o Brasil mais precisou do governo, de ações e intervenções fortes e imediatas, nós tivemos um presidente, um governo que, fazendo descaso da dor alheia da população brasileira, virou as costas, lavou as mãos, se omitiu e mostrou ao país não só a insensibilidade, mas, principalmente, né, mostrou para o Brasil que não conhece o Brasil. Marcelo, é muito triste dizer isso, mas nós temos um governo que não conhece as nossas mazelas, as nossas deficiências, o tamanho da nossa desigualdade, e, ainda tão grave quanto, não conhece o tamanho da nossa riqueza, da nossa diversidade. É um governo que desdenha contra tudo de bom que o Brasil tem, inclusive essa, a maior riqueza do Brasil, a maior diferença do Brasil é ser o país diverso, em todos os sentidos. É um país que dá liberdade a todos para ser o que é, acreditar no que quiser e fazer o que quiser dentro dos limites, obviamente, da Constituição. Um governo que desdenha das nossas riquezas, que transmite ao mundo uma narrativa equivocada de que nós, e principalmente o agronegócio, destrói os biomas nacionais e, ao mesmo tempo, incentiva e estimula, tirando dos órgãos de fiscalização e controle o poder, estimula a grilhagem, a depredação criminosa da nossa biodiversidade. Enfim, estou contando algo assim periférico, mas fundamental, para dizer que um governo que não conhece o país, que não tem responsabilidade social, que não tem prerrogativas nem privilégios, num momento tão crítico como esse, cria e teve que criar e criou uma reação muito grande. 2021 foi um ano de encontros, de encontro do centro com ele mesmo, de encontro de democratas de partidos diversos para conversar, dialogar e dizer: nós temos que salvar o Brasil e nós temos que minimamente chegar a 2022. Por isso é que eu vejo, e vejo com muito bons olhos, candidaturas da centro-direita, centro-esquerda sendo colocados, e acho, sim, que todos têm que colocar seus nomes para que a população possa conhecer alternativas de poder. O que nós queremos para 2022, né, os desafios que nós temos, exige de nós, antes, uma pergunta.
O desafio é, efetivamente, fazer uma barreira de contenção para que os excessos que já foram ultrapassados, né, sejam minimamente, tenham minimamente uma contenção. No Congresso Nacional, nós estamos atentos a todo e qualquer projeto que saia da linha das 4 linhas da Constituição, que extrapole naquilo, inclusive, que é imoral, que é antiético, como efetivamente tem acontecido. Lamento dizer que a PEC dos precatórios ontem foi um exemplo muito claro. Eu nunca vi acordos não serem cumpridos no Senado Federal, no Congresso Nacional, e lamento muito que o espaço fiscal que foi criado fruto de um acordo que nós demos garantia de votação para garantir a aprovação da PEC, senão não passaria, abrir-se um espaço fiscal de 52 bilhões sem nenhuma vinculação para onde esse dinheiro está indo. Nós tínhamos feito um acordo que seria para matar a fome das pessoas, para o auxílio emergencial turbinado de R$ 400, para a saúde pública, para a assistência e para a previdência. O acordo não foi cumprido e esse projeto agora está a batata quente, está na mão do Marcelo e de alguns grandes democratas que nós conhecemos e sabemos que esse espaço fiscal pode mudar, e eu vou já indo para o final, porque disse que eu não quero ocupar todo o tempo, mas pode mudar o que a gente conhece, e isso é que eu gostaria de deixar muito claro aqui, o que a gente conhece, Marcelo, de representatividade, da democracia representativa no Brasil. Nunca a democracia representativa teve tão ameaçada. Por que eu disse representativa? Porque a única forma de garantir a democracia é através do voto de candidatos que possam, em pé de igualdade, competir entre si. Quando eu tenho ou deputado ou senador que tenha, usando o dinheiro público, um valor fenomenal, muito acima da média, para poder mandar para os seus currais eleitorais e, com isso, fazer base e conseguir voto, eu não vou ter nunca alternância de poder e, muito menos, vou conseguir que deputados possam competir em pé de igualdade e senadores da mesma forma. Então, eu vejo que um dos desafios que nós temos, e o próximo presidente da República terá, é exatamente com quem virá junto dele na eleição de outubro de 2022, quando nós estaremos elegendo novamente deputados federais e 1/3 do Senado Federal. Nós teremos uma disputa injusta, uma disputa desequilibrada, onde, repito, com o dinheiro público, alguns estarão tendo o benefício de ter apoios eleitorais e, consequentemente, ter as suas reeleições garantidas. O quadro é preocupante porque vai para um semipresidencialismo que nós não gostaríamos de ver, que é o semipresidencialismo desvirtuado na sua essência, onde o presidente ou o próximo presidente da República fica refém de um grupo que não necessariamente tem interesses públicos ou vise o bem comum, mas vise apenas os interesses privados e faz, portanto, do país, faz refém o próprio país. Na minha fala final, eu disse que, antes dos desafios de 2022, nós tínhamos que fazer uma pergunta, e é com ela que eu gostaria de encerrar essa primeira participação, já agradecendo também aqui o convite, que é, antes de responder de uma forma mais específica quais os desafios que nós temos para 2022, imediatamente fazermos a seguinte pergunta, que tem que ser desmembrada em duas. Que país que queremos a partir de 2022 ou a partir de 1º de janeiro de 2023? Que país queremos e para quem? Essa resposta eu tenho na seguinte fase, muito simples e muito singela. O país que nós queremos é o país para todos. Para quem? Para todos os brasileiros. É por este país que nós trabalhamos e nós lutamos, e é por isso que o Centro Democrático resolveu encampar um projeto de defesa da democracia, das instituições democráticas, para que nós possamos minimamente, através disso, levar desenvolvimento, renda, qualidade de vida, geração de emprego e tudo aquilo que está na Constituição como direito sagrado de cada brasileiro e cada brasileira. Eu passo a palavra a você, Vicente, mas estou à disposição se tiverem alguma pergunta a fazer. Muito obrigado, senadora. Com certeza a gente tem muitas perguntas para fazer, mas a gente vai passar primeiro a palavra ao nosso querido deputado Marcelo Ramos. Muito obrigado, deputado. A palavra é toda sua, por gentileza. Eu quero primeiro agradecer ao Grupo Correio pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui e, mais ainda, uma honra dividir esse painel com essa grande brasileira, com essa grande mulher, senadora Simone Tebet, que tem muito a contribuir com o debate sobre o futuro do país, senadora Simone. E quero iniciar minha fala lhe desejando coragem, força, resiliência, e não desista, que o Brasil precisa de um debate mais plural no processo sucessório que se aproxima. Mas a sugestão do nosso diálogo, ela inicia com uma pergunta.
para onde vai o Brasil? E eu quero iniciar por uma resposta. Aonde está o Brasil? Onde estamos nesse momento? Nós estamos num país de 15 milhões de desempregados, num país de 20 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome e 120 milhões em insegurança alimentar, comendo menos do que deviam. Nós estamos num país com inflação beirando 2 dígitos, e tudo indica que terminará o ano alcançando 2 dígitos, o que é o recorde desde o Plano Real, e a inflação é um mal que nós julgávamos já ter superado por conta da capacidade que o Estado brasileiro teve de fazer ajustes, às vezes duros, mas ajustes não pensando na próxima eleição, mas pensando nas próximas gerações, e parece que foi um compromisso que vai sendo abandonado pelo oportunismo eleitoral e pelo desespero eleitoral do atual governo. Nós estamos num país em que os juros futuros já projetam 2 dígitos e que terminaremos o ano muito próximo de 2 dígitos, inclusive da taxa Selic anual. Nós estamos num país em que o meu estado acabou de bater recorde de pessoas em extrema pobreza, com 12,5% dos amazonenses vivendo em extrema pobreza. Esse é onde nós estamos, e nós não estamos aqui por acaso. É óbvio que nós temos uma pandemia, mas não é a pandemia a responsável única por todo esse desastre econômico e social que nós estamos submetidos nesse momento. O erro na condução da pandemia é o grande responsável por tudo isso. A teimosia de tentar, a falsa contradição de que existia um remédio para a pandemia e outro remédio para a economia, quando o remédio para a pandemia e para a economia era o mesmo: vacinar, vacinar e vacinar, evitar aglomeração, usar máscara. Foi isso que nos trouxe até aqui. Foi isso que nos faz demorar a reagir. Mas o que mais me preocupa, nos momentos de muita retração econômica, você sempre tem um crescimento pelo impulso da retomada. O simples fato de você reabrir a economia depois de um próximo, aproximado lockdown, por si só, já gera um crescimento. E nós perdemos essa oportunidade, porque o momento dessa reabertura coincidiu com o momento da maior crise política e institucional nossa dos últimos anos, que foi ali os meados do 7 de setembro. Quando o mundo olhava o Brasil reabrindo, quando o mundo voltava a ver uma perspectiva de investimentos locais e internacionais no Brasil, nós oferecemos tudo o que o mundo não precisava. Uma enorme instabilidade política que fez com que todos recolhessem os para esperar na próxima quadra. Portanto, para que a gente pense sobre para onde o Brasil vai e linke isso com a agenda legislativa, nós precisamos reconhecer que o governo tem uma anti-agenda econômica. O governo tem uma agenda econômica absolutamente contraditória. Tem alguma coisa no microfone? Pode continuar. O Brasil tem uma... É melhor trocar. Desculpa. Não, tudo bem. O Brasil tem uma anti-agenda econômica absolutamente contraditória com o que precisa ser feito para superar esses índices econômicos e sociais que são desastrosos. Primeiro, nós resolvemos retomar a velha tática do cachorro correndo atrás do rabo, de controlar a inflação com aumento de juros. Você controla a inflação, reduzindo o poder de compra do cidadão, aumentando o índice de desemprego e reduzindo a atividade econômica. Reduzir a inflação, impedindo as pessoas de comer, é muito fácil. Não precisa fazer um curso de economia para isso. Então, essa lógica é uma lógica nefasta que não tem fim, porque ela se retroalimenta. Ao momento que você retém a atividade econômica, controla a inflação, mas ao preço da fome, da miséria, do crescimento do desemprego. Segundo, todo o mundo procura sair desse pós-guerra, que é o pós-pandemia,
mas que tem características de um pós-guerra, com retomada da atividade industrial. Os Estados Unidos faz um grande plano de reindustrialização, e o Brasil faz o inverso absoluto. Não se preocupa com a redução do custo Brasil, mas orienta o país para uma abertura comercial desmedida, sem equilíbrio, sem calibragem, com a redução do custo fiscal e, acima de tudo, sem nenhuma previsibilidade. Hoje, qualquer setor da indústria brasileira pode acordar com uma redução de alíquota de imposto de importação. É óbvio que nenhum país pode se fechar num mundo globalizado como o que nós vivemos, mas a redução de imposto de importação ela tem que estar coordenada e calibrada com princípios como previsibilidade, diálogo com o setor impactado e, acima de tudo, calibragem com o custo Brasil. Quanto mais nós reduzirmos o custo Brasil, mais nós podemos abrir a nossa economia, e não o inverso, em que a gente aumenta o custo Brasil com um improviso de reforma tributária, uma reforma de imposto de renda que é a negação absoluta do princípio que orientou desde o início o debate de reforma tributária, que era a simplificação tributária, uma reforma de CBS que aumenta o custo de setores muito sensíveis da nossa economia. No precatório, e a fala da senadora Simone já foi muito explicativa sobre isso, mas a PEC dos precatórios ela tem um outro problema muito mais profundo, porque a PEC dos precatórios ela derruba dois pilares de um país que quer ser sério e seguro para investidores. Ela derruba o valor da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais, porque ela é efetivamente um calote em credores e ela é efetivamente uma pedalada fiscal com consequências desastrosas para o futuro do país. Nós vamos arrolar 50 bilhões de reais de despesa obrigatória de 2022 para 2023. Mas se nós considerarmos o crescimento médio dos precatórios de um ano para o outro, que é de 14%, significa que em 2023 nós vamos ter 100 bilhões de precatórios de 2023 e mais 50 bilhões de precatórios de 2022 não pagos. O meteoro, chamado pelo ministro Paulo Guedes, dos 89 bi desse ano, serão 150 bi em 2023, serão 200 bi em 2024, serão 300 bi em 2025 e, obviamente, que as próximas gerações, ou talvez até a nossa mesmo, sofrerão consequências gravíssimas em relação a isso. Todo o mundo sai de um pós-guerra com investimento. E o mundo tem refletido sobre isso. Eu quero caminhar para o fim aqui da minha fala, bebendo em duas experiências que eu penso que são as experiências que vão orientar o futuro do mundo capitalista. A experiência americana, que é um experimento de retomada da economia pelo crescimento da dívida pública, os Estados Unidos pode fazer isso, nós não podemos. E a experiência alemã, que eu acho que é para onde nós devemos voltar os nossos olhos. A aliança que elegeu o novo primeiro-ministro alemão, ela é uma aliança do PSD, que é o Partido Social Democrata, antigo Partido Comunista, com os verdes e com os democratas livres, que são um grupo de direita. Nós temos um grupo de centro, um grupo com viés ambiental e um grupo de direita. Mas as alianças lá não se dão por trocas fisiológicas. Elas estão alicerçadas num documento de 177 páginas, que tem as mesmas premissas da retomada americana. A premissa de vultuosos investimentos em infraestrutura, notadamente infraestrutura na área de dados, porque a Alemanha é um dos países menos conectados do mundo e vai procurar superar isso e investir nisso como instrumento da retomada da economia, por um lado, e, por outro lado, investimento nessa nova economia, nessa economia de baixo carbono, nessa economia verde, para os alemães, partindo da premissa de mudança da matriz energética, que a deles é essencialmente de carvão e, portanto, de combustíveis fósseis. Eles não têm a capacidade de endividamento que têm os americanos, então optaram, fruto desse pacto construído entre esquerda, centro e direita, optaram por criar todas as condições de melhorar o ambiente de negócios para atrair investimentos
externos e internos, nesses setores de infraestrutura. Nós temos uma realidade que não nos permite o aumento da relação dívida-PIB. Chegamos a quase 90% no auge da pandemia. Vamos fechar ali em 80% aproximadamente, mas o Brasil não tem uma economia que suporte 100% na relação dívida-PIB. Portanto, me parece que olhar para a Alemanha, ver o que está acontecendo lá, entender que investimento em infraestrutura e nessa nova economia verde não é mais uma imposição, não é mais uma opção, é uma imposição para a humanidade, uma imposição pela necessidade de entregar ao país um planeta habitável para as próximas gerações, e uma imposição porque cada vez mais os próprios consumidores serão seletivos no que diz respeito a produtos que tenham baixo ou alto grau de emissão de gases de efeito estufa. E o Brasil segue também nesse aspecto na anti-agenda da lógica de que nós temos um setor agro absolutamente moderno, em especial agroexportador, que não precisa da Amazônia, e nós temos a possibilidade de, a partir da Amazônia, construir uma economia pujante, fundada num mercado regulado de crédito de carbono por conta da capacidade que a floresta tem de sequestrar gás carbônico da atmosfera, e fundado numa nova indústria, numa bioindústria, no dermocosmético, no fitoterápico, dos concentrados das frutas naturais, da indústria do pescado. Esse é o futuro do nosso país. Mas o futuro desse país não está nos extremos. O futuro desse país está onde a boa política se encontra. E a boa política se encontra no diálogo, na tolerância, no respeito às diferenças, no espírito aberto para ser capaz de ser convencido e de convencer. Eu acredito muito nisso e espero, do meu tamanho que sou, ser um partícipe desse processo de retomada para que a resposta de para onde o Brasil vai seja: o Brasil vai para um novo caminho de diálogo, de fraternidade com a sua gente e, acima de tudo, de retomada da prosperidade. Muito obrigado, deputado. Eu queria começar, já que o senhor está com a palavra, na agenda do Congresso, né? A gente tem várias reformas, os economistas vêm cobrando muito isso, esse constante adiamento de reformas como tributária e administrativa. O ano que vem teremos eleições, né? 2022. A agenda do Congresso está contaminada? Não se vota mais nada em termos de reforma? Não é que a agenda do Congresso esteja contaminada. É que o Executivo tem uma anti-agenda. O Executivo não tem agenda, o problema não está no Congresso. Vamos lá, 2019 foi o ano reformista, o ambiente era reformista, as pessoas iam às ruas pedir reforma da Previdência, que eu tive a honra de presidir na Câmara dos Deputados. O lógico era que, logo após a reforma da Previdência, se aproveitasse aquele ambiente para o encaminhamento de uma reforma tributária que enfrentasse os graves problemas do nosso sistema tributário, que é a complexidade, mas que é, acima de tudo, a regressividade. O nosso sistema, como opta pela tributação sobre o consumo e reduz a tributação sobre a renda e sobre a propriedade, ele faz com que os pobres comprometam muito mais da sua renda do que os ricos, porque o ICMS do arroz do rico é o mesmo do arroz do pobre. O IPI do feijão do fogão do rico é o mesmo IPI do fogão do pobre. Então, nós temos um sistema tributário equivocado e o governo, vejam, não tem proposta de reforma tributária. Chamar aquele arremedo de mudança no imposto de renda de reforma tributária é uma brincadeira. A proposta do CBS não é reforma tributária. A proposta do CBS é o caminho que o governo encontrou para recompor o seu orçamento diante da decisão do STF de tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Aquilo ali é só para arrecadar, não tem nada de reforma tributária. Então, não existe proposta de reforma tributária. O parlamento não pode votar porque não existe. A que avançou mais e tem alguma coisa de enfrentamento da regressividade é a PEC 110, gerida na Câmara, mas que o Senado teve a responsabilidade de fazer andar. Mas não vejo nenhum ambiente para que ela seja aprovada, porque quando você tem o parlamento com uma agenda, o executivo com outra agenda, a sociedade com outra agenda, tem tudo para não sair nada num cenário desse. E a reforma administrativa, primeiro, o texto é muito ruim.
Segundo, o governo não tem nenhum compromisso com ela. O presidente não tem nenhum compromisso com ela. E ele não tem nenhum compromisso com ela por um motivo simples. Eu gosto de fazer uma brincadeira, e vou me permitir, Simone. Um elefante não vira um gato se você for no cartório e registrar ele com o nome de gato. Ele continua sendo um elefante. Portanto, alguém que tem 28 anos de vida pública comprometido com as pautas corporativas mais atrasadas do país, não vira um liberal só porque viraram uma capa, vestiram uma capa de liberal para disputar a eleição. Então, a questão não está dentro do Congresso. A questão é que falta ao governo uma agenda de reformas. Senadora, eu queria continuar com esse assunto. Como é que a senhora vê essa questão das reformas? Eu vou começar a fazer mais painéis com o Marcelo, que assim me economiza um pouco saliva, que eu queria assinar embaixo de tudo que ele falou. E aproveitar para complementar algumas coisas, até porque eu concordo efetivamente com tudo que ele falou. Tem uma coisa que também me preocupa, talvez o próximo painel possa explicar a razão, exatamente porque aumentar juros no Brasil, quando o problema não é de demanda, né? A inflação hoje não é em função da demanda. Muito pelo contrário, as pessoas não estão comprando porque não têm dinheiro. A inflação é fruto de outra situação que o Marcelo relatou muito bem. A instabilidade política criada pelo presidente da República, é importante que se dê claramente o nome aos bois, a instabilidade política institucional de ameaça às instituições, de paralisia do processo administrativo, de não ter planejamento nem prioridades, de não mandar nenhuma pauta que possa ser minimamente aproveitada pelo Congresso Nacional, né, Marcelo, é que faz com que os investidores estrangeiros, os investidores brasileiros, né, demonstrem a sua insegurança, o seu nervosismo, derrubando a bolsa, desvalorizando o real, o dólar sobe. Nós sabemos que tudo é dolarizado no Brasil, até o preço do barril que nós mesmos produzimos, porque 80% do preço da gasolina que consumimos é da Petrobras. Então, essa situação é que leva automaticamente, com o aumento do dólar, especialmente por conta do câmbio, já que compramos tudo, até o arroz que nós consumimos, uma grande parte dele é importada, por conta disso vem a inflação. Se eu não tenho, então, demanda, se a inflação não é fruto da demanda, ou seja, não é o fato de ter pouca oferta e muita demanda que gera a inflação. Se eu crio um fator ainda maior para impedir que um comerciante, um pequeno microempresário possam tomar um dinheiro no banco para, quem sabe, aumentar um pouquinho a sua capacidade e, consequentemente, a geração de emprego, nós temos que entender que política monetária e econômica é essa. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, é algo realmente que talvez os economistas possam nos explicar. Marcelo foi feliz em tudo que falou, eu vou pular, eu ia fazer 2, 3 comentários confirmando e ratificando a fala dele, mas passando para a pauta de agenda já, para a gente também não gosta de tomar muito tempo de ninguém, mas a pauta da agenda, eu concordo com o Marcelo, não existe a possibilidade de avançar nada no Senado Federal o ano que vem. O Senado Federal está vigilante. Eu sou reformista, eu aprovei, ainda que conseguimos, modular um pouco a reforma trabalhista. Eu, quando estava na presidência da CCJ, recebi logo no primeiro ano a reforma da Previdência. Eu sei a dificuldade que foi votar. Primeiro, pelos absurdos colocados, querer mexer com BPC, benefício de prestação continuada. Pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Tendo tanto para cortar, vai tirar de quem nada tem. Mexer com a aposentadoria da mulher numa diferença muito grande. Você pode fazer isso paulatinamente dentro de critérios, desde que você tenha cortado toda a gordura anterior. Mas, enfim, mexendo com aquilo que é mais fácil, porque simplesmente é mais fácil mexer com quem não tem voz, quem não tem lobby, quem não tem a capacidade de gritar. Então, mexemos relativamente dentro do possível com a reforma da Previdência. E eu vi que o governo ali não tinha rumo, ele não tinha prioridade, eu não sabia nem o que ele estava apresentando. Porque a equipe econômica dizia uma coisa, o presidente dizia outra e ministros dizendo de forma contrária. Então, diante de tudo isso, nós já tivemos algumas experiências muito ruins.
E a principal dela, que me fez até fazer uma declaração que eu não voto mais nenhuma reforma apresentada por esse governo e vou fazer gestão para que não seja aprovado, porque pior do que uma não reforma é uma reforma péssima, que faça o Brasil andar para trás, que retroceda naquilo que nós já conquistamos. É o caso da medida provisória da Eletrobras. Mesmo os mais liberais, os economistas, dizem que era preferível não ter feito da forma como fizeram. Colocaram um ganho de jabuti lá na Câmara, né, Marcelo, garantindo, através de um lobby, que nós tenhamos que produzir, consumir 365 dias no ano, energia termoelétrica mais cara e poluente, a conta da energia vai subir, porque nós, para atender um lobby de meia dúzia de usineiros sem gás, da Bahia, que vão ter que construir termoelétrica para consumirmos essa energia e tem ainda que levar o gás. Como vai poder levar o gasoduto, porque não tem como chegar, o gás vai pela rodovia. Olha o absurdo da estrutura para atender uma meia dúzia em detrimento de mais de 210 milhões de brasileiros. Então, uma medida provisória que chega até sem esse jabuti, mas que depois tem o apoio do governo na Câmara para votar, porque é um governo que ele quer a propaganda, ele quer a fachada, ele quer dizer assim, bater no peito e dizer, eu capitalizei a Eletrobras, eu fiz a reforma da Previdência, como se o mercado fosse bobo, como se o capital rasgasse dinheiro, como se ninguém soubesse fazer conta e ninguém soubesse pensar no Brasil. Nós estamos aqui para colocar limites. Então, dizer que essa reforma administrativa que está no Senado, ela é uma reforma administrativa, ele desidratou tanto que ele deixou só aquilo que achava fácil votar. Colocou lá alguns princípios a mais no artigo 37, né? A administração pública tem que obedecer aos critérios do princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, colocou mais alguns princípios que indiretamente já constavam e tentou mexer na estabilidade do servidor. Por quê? Aquilo que precisava ser feito, como, por exemplo, mexer realmente no corte de quem ganha acima de ministro do Supremo Tribunal Federal, que, além de tudo, é inconstitucional e que dá uma receita de 8 a 10 bilhões de reais para os cofres públicos de economia, isso não quiseram mexer, porque é difícil fazer. Então, eu não estou pronta e não vou votar nenhum projeto, nenhuma reforma do governo, porque eu sei que vai sair pior do que está. Vamos aguardar, esse é um dos desafios também, segurar no Senado essa sanha do governo de apresentar qualquer coisa, fazer qualquer negócio, visando sempre a reeleição. E se me permitir ainda, em relação à reforma tributária, que eu concordo, eu acrescentaria só mais um ponto, o problema não é fatiar ou não a reforma tributária, até porque eu acho que temos 2 reformas tributárias a fazer. Eu já estou há algum tempinho acompanhando a questão da reforma tributária, desde a época que eu dava aula em universidade, e depois com meu pai no Senado e agora. Eu acho muito difícil sair efetivamente uma reforma tributária, porque o Brasil, de dimensões continentais, é muito diferente, né, entre si. Nós temos a questão, realmente, de mudar a cobrança do tributo do consumo obviamente, tendo que tributar mais a renda e a propriedade, isso é uma reforma, eu acho que até é mais fácil de fazer se nós tivermos aí uma convergência. E a reforma também, e esta é a mais difícil, que eu acho que também ela tem que vir separada, que é o que o Marcelo falou, que veio na Câmara do deputado Baleia Rossi, nós temos uma do Senado e nós a pensamos, que é aquela que muda também quem vai receber o tributo nos entes federados, refiro aos estados e municípios. Esse é o grande gargalo, o grande problema, porque o Brasil é muito desigual. O Brasil do Norte, do Marcelo, do Sudeste, meu, e do Nordeste, é muito diferente do Brasil do Sul e do Sudeste para efeito de produção e de consumo. Nós produzimos muito. O Sudeste e o Sul, apesar de produzir bastante, além de tudo, consomem. Então, são regiões mais ricas. Se nós mudarmos essa base de arrecadação e jogarmos a arrecadação para estados e municípios que consomem mais, sem criar um fundo constitucional bilionário para bancar os estados menos desenvolvidos que produzem e que são a verdadeira força, inclusive, produtiva do país, nós vamos criar uma instabilidade total. Nós chegamos num consenso, num bom consenso. Aí só falta estabilizar a economia, sair da crise econômica, sair de toda a situação de miserabilidade, com arrecadação, com a economia forte, arrecadar mais para colocar dinheiro nesse fundo constitucional para compensar por 10, 15 ou 20 anos os estados produtores, senão todos eles quebrarão. Desculpa o tempo tomado, mas, assim, de uma forma bem objetiva, se depender de mim e de grande parte da bancada, inclusive depois de ontem, onde acordos não foram cumpridos, inclusive tendo a presença ali direta do líder do governo
no acordo e depois não terem cumprido com o Senado Federal, dificilmente alguma reforma saia. Oxalá não saia, porque o próximo presidente será muito melhor que esse, terá condições de tocar. Aí sim, já no primeiro dia, no primeiro ano, primeira reforma tributária, em seguida, uma reforma administrativa que não mexa e não demonize o servidor público, como foi dito também aqui pelo presidente da Casa, porque a reforma administrativa é muito maior que isso. Senadora, eu queria aproveitar a senhora falou da Eletrobras, que o projeto de capitalização dela se transformou no verdadeiro um jabuti, né, uma árvore de jabutis. A senhora é a favor da privatização? No Senado também está a questão dos Correios, né? Privatização dos Correios. Como é que a senhora vê? O presidente da República recentemente defendeu a privatização da Petrobras como solução para os preços dos combustíveis. Eu faço essa pergunta para o senhor e depois para a senhora. Eu gostaria depois que o deputado complementasse, por gentileza. Não, é muito simples. Eu tenho dificuldade de dizer se eu sou direita ou esquerda, a quem eu pertenço, porque eu sempre estou mais ou menos na linha do equilíbrio. Eu sou uma liberal moderada. Eu sou a favor do capital privado. O Estado tem que ser aquele Estado necessário a proteger o cidadão brasileiro em todas as suas necessidades, não necessariamente estar de forma interventiva ali fazendo, até porque não existe capital público, dinheiro público suficiente para isso. Né? E não é só porque o Estado arrecada mal e gasta mal, é porque o Brasil tem tantos gargalos na área de infraestrutura que ele precisa de um sistema de logística que nós poderíamos colocar na casa de alguns trilhões de reais. Então, diante disso, o Estado tem que estar naquilo que é essencial e necessário, cuidar da soberania nacional, cuidar, obviamente, da segurança pública em nível estadual, estar na saúde pública, principalmente na atenção básica, dando o suporte necessário, no ensino público, ensino universitário. Isso é responsabilidade, entre outros serviços, especialmente municipais, isso é responsabilidade direta do Estado. Mas ele precisa de parceiro. O Brasil tem pressa. O Brasil, que precisa voltar ao desenvolvimento para gerar emprego e renda, para acabar com o assistencialismo, porque toda pessoa que ganha o Auxílio Brasil, ela quer um emprego e não necessariamente o auxílio. Esse Brasil precisa de parceiros. Marcelo falou tudo. Um país que não garante segurança ao investidor é um país que não vai ter dinheiro privado. Então, eu sou a favor das parcerias público e privadas, sou a favor de grande parte da privatização, mas é preciso lembrar que aquilo que está dando certo e aquilo que faz parte do setor que envolve, de alguma forma, a soberania nacional, nós temos que pensar 2, 3 ou 4 vezes. Isso envolve, sim, a Petrobras. Por exemplo, o BNDES, como o próprio nome já diz, é o Banco Nacional de Desenvolvimento Regional, o mesmo do Estado. Se nós queremos desenvolver o país, como é que não vou ter um banco público estando à disposição do mercado, da iniciativa privada, para, com juros, com financiamento subsidiado, com carência e juros baixos, poder entregar a esse investidor, que também colocará o seu capital, por exemplo, recursos para fazer ferrovias no Brasil? Como é que eu vou falar em privatizar bancos públicos, Vicente, como a Caixa Econômica, que financia aquilo que é de mais caro, que é de mais sagrado, que toca mais o coração de uma mãe, que é ter um teto para morar? Qual banco privado que vai fazer o financiamento de casas populares, subsidiando o mercado? Falou, olha, eu sei que você tem que ter lucro, eu sei que você vai construir casas para famílias que ganham de 2 a 3 salários mínimos, ou mesmo para a classe média baixa, eu vou subsidiar para que você possa continuar nos ajudando a ajudar as pessoas que mais precisam. Como é que eu vou falar de privatização do Banco do Brasil se ele financia quem produz? A única coisa que ainda minimamente dá certo no Brasil, que mexe com a balança comercial, que gera emprego direto, depois indireto na cadeia secundária e terciária, que é o agronegócio. O Banco do Brasil financia, através do FCO, através do Fundo do Nordeste e do Norte, ele financia, ele ajuda com juros baixos o agronegócio brasileiro. Que banco fará isso? E aí eu chego na questão, só para encerrar, para não deixar aberto, porque perguntou da Petrobras e também perguntou dos Correios. Hoje, da forma como está, sou contra a privatização dos Correios. Correio é eficiente nesse momento, eu tenho eu tenho que pensar agora o seguinte: nós temos mais de 200 estatais brasileiras. Eu tenho que começar com aquela que dá déficit e que não tem chance de fazer superávit. Aquelas que são deficitárias, que eu sequer conheço,
privatizo, quase que entrego, entre aspas, eu tenho que fazer, obviamente, uma modulação, tenho que ver de que forma eu vou fazer, em que categoria eu vou colocar essas empresas. Depois eu vou para aquelas empresas que dão prejuízo, eu vou analisar, elas precisam, elas são necessárias para, não só a soberania nacional, para a estrutura do planejamento do país. Se elas são, elas ficam. Se elas não são, elas vão a leilão. Porque nós não podemos fazer, obviamente, uma separação de Estado e iniciativa privada. Mas aquilo que envolve soberania nacional, ou aquele serviço público que é prestado de forma eficiente, que garante, inclusive, o salário dos próprios servidores públicos, para que eu vou falar de privatização nesse momento? Não, nesse momento, eu sou totalmente contra a privatização dos Correios. E o senhor, deputado, para complementar, por gentileza. Obrigado, senador. Eu vou tentar assim, ser bem prático, porque o que eu penso? Eu penso que quando a gente fulaniza esse debate de privatização, quando a gente começa a falar Petrobras, Correios, Eletrobras, a gente traz um elemento passional para a nossa reflexão, pela relação que o povo brasileiro tem com essas empresas que nós demoramos anos e gerações para construir. Então, eu vou partir aqui de premissas. Primeira delas, na minha opinião, o Estado tem que intervir o mínimo possível na atividade econômica direta. Tem que cuidar de saúde, de educação, de infraestrutura, mas não pode ser um concorrente na atividade econômica direta. Segundo, acho que o critério estabelecido pela senadora Simone, ele é muito claro. Nós precisamos fazer uma avaliação das empresas públicas que já existem, quais são capazes de competir no ambiente livre de mercado e dão lucro e quais não são. Petrobras é capaz de competir no ambiente livre de mercado e dar lucro? É. Não tem que discutir privatização da Petrobras com tanta riqueza que ela gera revertendo para o Estado brasileiro. Correios. Nós precisamos abrir mais a atividade para saber se ele tem eficiência suficiente para ser competitivo num mercado aberto e livre. Nós não temos ainda essa experiência, porque no Correio nós ainda temos algumas limitações de monopólio. Eletrobras, tirando o Jabuti, eu gostei muito da modelagem que foi feita na MP, como veio do governo. Porque qual era a modelagem? No setor energético, a nossa dificuldade é a incapacidade de investimento do Estado brasileiro. Uma hora, a economia vai retomar. Quando a economia retomar, nós precisaremos ter investimento que aumente a nossa capacidade de geração de energia. O Estado brasileiro não tem recurso para isso. O que fez o governo federal? E aí eu registro, porque foi bom, fez uma modelagem em que você não privatizava a Eletrobras. Você fez um processo de capitalização na Eletrobras, um IPO, lançando novas ações da Eletrobras no mercado, reduzindo a participação do Estado brasileiro, mas criando uma golden share que dava poder de veto para o Estado brasileiro. A modelagem era boa, porque ela permitiria que setores privados fizessem um investimento que o Estado brasileiro não é capaz de fazer nesse momento. O problema é que, no meio disso, veio uma conta de 80 bi. Aí você vai captar por um lado e tirar por outro. Então, mas o modelo eu gosto. O modelo de capitalização das empresas públicas eu acho bastante interessante. Queridos, a gente está encerrando o tempo, então vou passar, deputado, o senhor já está com o microfone, para as suas considerações finais, 2 minutos. E eu queria deixar 2 temas, se o senhor puder tocar nas considerações finais. Orçamento secreto, se é necessário, e seguinte, o Brasil está condenado a crescer pouco? Primeiro, orçamento secreto. Troca de voto por emenda não é fenômeno gerado com a RP9. Primeiro, vamos deixar claro isso. É fenômeno que já existia antes da RP9. O que a RP9 fez? Dividiu tudo que estava na RP2, portanto, tudo que estava sob poder do Executivo, e colocou uma parte sob o comando do Poder Legislativo. Uma parte disso está sob o comando do Poder Legislativo tem um efeito, na minha opinião, altamente positivo. Ao invés de uma pessoa decidir a alocação desses recursos e de uma força política majoritária decidir a alocação desses recursos, você tem 513 mais 81
participando da alocação desses recursos. Então, a lógica de colocar parte do orçamento de investimento no legislativo, na minha opinião, não é errada. Agora, sem transparência, se torna errado. Sem critérios de distribuição, se torna errado. Então, quero separar as duas coisas. A modelagem atual não é a modelagem atual. Não é a modelagem correta. Mas a lógica de transferir parte da capacidade de investimento para o parlamento, eu acho uma medida boa, porque se não tivesse parte desses recursos lá no Amazonas, eles não chegariam lá em Atalaia do Norte, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, que é a cidade que tem o 4º pior IDH do país, mas que não é enxergada por ninguém e não seria enxergada pelo governo central, como é enxergada pelos parlamentares do Amazonas. Se o Brasil está condenado a crescer pouco, olha, eu sou muito cético com projeção de mercado financeiro, porque o mercado financeiro, ele projeta para ganhar. É igual pesquisa eleitoral. Pesquisa eleitoral começa com um número para quem interessa vender a pesquisa eleitoral e vai chegando perto da eleição, vai ajustando, aí acerta no dia, desacertei a pesquisa. O mercado é assim, ele começa o ano, o Brasil vai crescer 5,3%, aí as ações bombam, todo mundo enche o bolso de dinheiro. Só que o mercado financeiro, ele tem um lastro. O lastro do mercado financeiro é a economia real, é o resultado das empresas reais. Aí vai chegando o final do ano e eles vão ajustando os números, né? Vamos pegar esse ano, era 6%, depois era 5,5%, depois era 5,2%, agora já está 4% e alguma coisa. Se der 4,1%, zera, porque ano passado deu 4,1% negativo. Mas as projeções para o ano que vem são catastróficas. Apesar, eu ia usar uma expressão, mas eu poderia ser mal compreendido. Apesar do mundo que só existe na cabeça do ministro Paulo Guedes, a tendência do ano que vem é de um crescimento entre 0,3% e 0,5% nas projeções do início do ano. O que significa que corre o risco desses ajustes serem feitos e o crescimento ser negativo também no ano que vem. Então, eu não acho que esse governo tenha capacidade de reduzir o risco de confirmação de um crescimento ínfimo no ano que vem. Até porque os investidores, diante de tanta instabilidade política e institucional, vão se recolher, esperar a definição de quem será o próximo presidente para repensar o que vão fazer com o país. Muito obrigado, deputado. Senadora, a palavra é sua, por gentileza. Considerações finais também, puxando aí pelo orçamento secreto e se o Brasil está condenado a crescer pouco. Eu vou ser breve, porque eu já falei sobre o orçamento secreto. Eu só, se me permitir, Marcelo, só numa forma de complementar, eu divirjo, não é que eu divirjo, eu acho que eu complementaria a sua colocação. É óbvio, sem dúvida nenhuma, eu vim de uma cidade do interior, eu sou do interior e fui prefeita de uma cidade de porte médio. Eu sei que um presidente da República e mesmo seus ministros, eles não conhecem o Brasil. Eles precisam do Congresso Nacional para poder levar os recursos aos municípios mais distantes, lá, seja do estado do Amazonas, seja do meu querido Mato Grosso do Sul. Agora, o que nós estamos vendo com essa RP9, ela foge a tudo e a toda e qualquer lógica, no quantitativo e na forma. Veja, o orçamento brasileiro está todo engessado com despesas vinculadas e obrigatórias, que nós poderíamos aqui depois fazer a divisão, mas o tempo não nos permite. E sobra muito pouco de espaço, que a gente chama, obviamente, de recursos, de receitas que ficam soltas para que nós possamos, na discricionariedade, por isso que falam que são discricionárias, poder atender de acordo com o que a política faz, né? A arte do diálogo, da convergência, da necessidade, eu coloco numa região mais ou menos. Então, veja, quando eu saio da tese e vou para a prática, as coisas não dão certo. Por que não dão certo? Primeiro, como o Marcelo falou, RP9 é secreto. Como assim, se o dinheiro é público? Como assim, se o dinheiro é da população brasileira e ela tem, como soberana que é, o direito constitucional de saber tudo que nós estamos fazendo? Segundo, no quantitativo. Veja, as emendas de RP9 existiam, sempre existiram, há alguns anos existem, começou com 500 milhões de reais, foi para 1 ponto alguma coisa, 1,2, 1,8,
porque elas são usadas para que você remaneje para corrigir erros. Eu sou agora relatora setorial do Ministério do Desenvolvimento Regional, estava lá agora terminando o que eu tenho que entregar hoje. Então, você faz ajustes. Aqui não dá, deu um problema técnico, eu preciso ter um banco de valores para poder acomodar dentro dos limites. Mas o que nós vimos não foi isso. Nós saímos de 500 milhões, de 1 ponto alguma coisa, para 16 bilhões. E eu sei o que aconteceu o ano passado, para onde foram esses recursos. Foram destinados de forma desigual para alguns senadores e alguns deputados. E eu vi o que aconteceu na disputa do deputado Baleia na Câmara de Deputados para a presidência da Câmara. Eu não vou nem falar do Senado, eu fui candidato, então não posso falar. Mas eu vi o que aconteceu. Então, ela não foi distribuída de forma equânime e não foi distribuída com outro objetivo, ou não está sendo distribuída, a não ser com 2 objetivos muito nefastos. E é muito triste dizer isso. O primeiro, para garantir votação de projetos ilegítimos, fruto, muitas vezes, de lobbies ilegítimos do governo federal. E o segundo, que eu já havia falado, para garantir alguns poucos que possam sobressair em relação a outros no processo eleitoral de 2022. É para isso que estão servindo essas emendas. Eu termino com um único dado, uma única informação. E aí eu concordo com o Marcelo. Eu acho, Marcelo, que o que a gente tem que fazer com clareza, de propósito, de deixar claro para a população que nós queremos ajudar a governar. E, realmente, é muito pouco se pegar 15 milhões de reais, 15, para o Marcelo, que é um grande deputado federal, ele tem um Amazonas inteiro e fala assim, você tem 15 milhões para ajudar o governo a colocar na saúde, metade é para a saúde, nas obras de infraestrutura. Então, por que não? São 16 bi de emenda de relator, uma conta muito simples. Todos os deputados e todos os senadores juntos não dá em torno de 16 bi. Ou seja, uma única pessoa tem na mão um poder maior que a do presidente da República, porque não sobra também para o governo federal 16 bi de discricionariedade, assim, muito na conta, não. Você pega um ministério e outro. Olha, eu tenho 4 bi aqui, o Ministério do Desenvolvimento Regional baixou de 6 para 4. Né? Obviamente, estou dentro da generalidade. Então, passou de 6, cortou 40%. Óbvio que outros têm 10, outros você soma, você vai. Mas eu estou falando em feudos de ministérios. Tem ministério que não tem esse valor de discricionariedade. Então, diante de tudo isso, tem que ser revisto com clareza e transparência. A outra pergunta que foi sobre... Se o Brasil está condenado a crescer pouco. Não, de forma alguma. Eu sou otimista realista. Eu não sou romântica, mas sou extremamente otimista. Eu já tenho uma idade relativa para saber que nós já passamos por percalços, o país é muito rico. Mas concordo com o Marcelo, o ano que vem nem pensar, com este governo muito menos. E não vai crescer só por conta da pandemia, repito, ou porque estamos aqui num momento de retração. É porque estamos tomando medidas equivocadas e não estamos tomando medidas que precisavam ser feitas. Então, por conta disso, também não tenho bola de cristal, não sei se vai ficar entre 0,3% e 0,5%, mas ainda que fosse 1%, ainda é muito pouco diante das necessidades que nós temos. Se nós não crescermos rapidamente a partir de 2023, começando aí, alguns falam que em 2023 vai superar o que eu vou dizer, mas se nós não retomarmos o desenvolvimento, a cada 1% que a gente não cresce em PIB no Brasil, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas desempregadas, subempregadas, na informalidade ou desalentadas. Então, assim, não creio realmente, não tenho esperança o ano que vem, porque nós não temos timoneiro, nós não temos piloto. Mas, sim, acredito na força da nossa terra, na capacidade da nossa gente. Nós temos os maiores mananciais de água doce do mundo, nós temos a floresta amazônica que tem dali, como disse o Marcelo, condições, inclusive com a ajuda de investimento internacional, poder fazer um belíssimo trabalho ali. Nós temos o olhar do mundo sobre o Brasil. O mundo só não vem para o Brasil, o mundo só não vem investir no Brasil, porque, infelizmente, nós temos um governo que não dá suporte, que não estende um tapete azul para que possamos atrair esses investimentos. Então, assim, eu sou otimista de que o Brasil tem jeito, eu acredito, e que nós vamos sair da crise, a começar no ano que vem com uma grande frente democrática para poder chegar nas eleições tendo um presidente da República que tenha a capacidade de fazer tudo diferente do que está sendo feito hoje. Muito obrigado. Senadora e deputada, a gente vai encerrar o nosso painel.